Fala pessoal, dia 9/6, segunda-feira, mais uma semana começando, como sempre, muita coisa, a gente tem acumulado bastante coisa, mas fazemos vídeos completos, tá? São 11h10, praticamente meia-noite, talvez o vídeo saia dia 10/6, o que importa é que o vídeo está sendo feito e meia-noite tem um negócio importante que vai acontecer, eu vou tentar gravar um vídeo, vamos dizer assim, exclusivo para explicar a situação toda, quem é membro do canal sabe, já deixei aí avisado, mas vamos lá! Link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, não esqueça, tá? Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Então a gente vai começar com esse caso que mais chama atenção, né? Porque o Brasil, ele está aí numa situação que a direita se vê realmente acuada, a gente tem aí o Estado aparelhado, a esquerda com muito poder, absolutamente, a gente fala de muitas coisas, existe aí a mídia, a gente vai ver algumas notícias reagindo, tentando, né, mostrar o quanto esse governo está falhando, amigos do rei, que antigamente nunca fariam críticas, estão fazendo cada vez mais, uma coisa que a gente até previa aqui, mas o que mais pega é isso aqui, a questão geopolítica, o que o Trump está fazendo ou tentando fazer, que é uma situação difícil. Então o Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura e não só isso, né, reparação de danos contra o Moraes. Olha só a situação, a ação pede que o magistrado brasileiro seja responsabilizado por censura a cidadãos e empresas dos Estados Unidos e solicita que a Justiça determine o pagamento de danos compensatórios. Olha o nível, as empresas além da responsabilização civil do ministro. Então, cada vez mais a situação vai ficando um pouco mais complicada. E isso aí a gente já viu bastante tempo. Claro que os Estados Unidos poderia fazer muito mais e muito mais rápido. Só que, claro, toda a questão geopolítica, ela precisa ser feita aos poucos. Então, diversos avisos são dados. Vários movimentos são feitos um a um, tentando avisar. Olha, eu sei que vocês estão aí se blindando, mas a gente está avançando. Rumble e empresa de Trump pedem à justiça que Moraes compense prejuízos por suas decisões. Alexandre de Moraes faz lawfare contra a direita, diz advogado da Trump Media. Então, quando a gente fala de Trump Media, não vamos assim deixar longe do Donald Trump. Donald Trump está fazendo algo que é muito claro. Ele está usando a sua empresa junto com o Rumble para dar avisos e mostrar, pressionar de uma forma leve, talvez, o Moraes a realmente falar assim, ó, você está fazendo lawfare, você está fazendo movimentações contra a direita. Eu sou direita, eu quero que a direita tenha força no Brasil e por isso eu estou pressionando você. Tente parar isso aí, né? Claro que aqui a BBC, muitas pessoas como a AGU vão tentar aí falar assim que isso não é correto. Aqui, como diz a BBC, sanções globais da Lei Magnitsky têm o objetivo de responsabilizar graves violações de direitos humanos. Fora desse contexto, sancionar juízes por suas decisões judiciais provavelmente seria um uso grave e sem precedentes dessas sanções. Querendo dizer o quê? Que Moraes, ele não é, né? Ele não faz uma ditadura no Brasil e não precisa ser feito isso, a Lei Magnitsky. Só que, como eu sempre falo aqui, não adianta especialista falar, o pessoal, é por isso que os Estados Unidos age devagar, porque eles vão falar isso aí. Só que você percebe, o Donald Trump ele não cita o Moraes, ele não cita o Lula, ele não cita o Brasil de uma forma enérgica, uma forma firme, ele apenas dá pequenos passos, através até da Trump Media, né, dessa questão do processo. A AGU manda apurar ofensiva contra o Moraes, acabou o personalismo, a ação é contra o Estado brasileiro, falando, olha, os caras eles não estão atrás do Moraes, estão querendo mover o Estado brasileiro, mover da direção, pegar o Estado brasileiro e mover para a direita. Então a AGU vai monitorar processo nos Estados Unidos de empresas contra Moraes. Então é aquela proteção, o Brasil, né, a esquerda brasileira, está se blindando e tentando evitar que tudo isso aconteça. A Daniela da Globo News fala que a AGU manda apurar ofensiva contra Moraes, acabou o personalismo, a ação é contra o Estado brasileiro. A Daniela, inclusive, que num programa recebeu e trocou, pelo visto, mensagens com o ministro, e aí pegou mal. O pessoal observou aquilo, ela dando risadas, e até a Globo parece que tirou essas imagens, se é que eu não estou enganado, porque ficou estranho. E a advogada da Trump Media diz que ações de Moraes estão fora da lei dos Estados Unidos. Eles estão querendo essa liberdade. Então isso aí é uma discussão que pode se estender, porque o Brasil ele já não é uma coisa assim muito fácil de digerir, porque as leis brasileiras, a Constituição brasileira virou algo que é muito interpretativo. O que dizer sobre a lei brasileira? A lei brasileira vai dizer que realmente o Moraes tem a completa razão, porque aqui no solo brasileiro ele pode fazer o que quiser. Mas aí os Estados Unidos, a Trump Media fala, você está afetando empresas americanas. E aí esse embate, essa discussão pode ir muito além, porque a gente está falando de o quê? De locais com leis diferentes que nunca vai ter um consenso. É o que eu digo, não precisa ter consenso, são apenas avisos. Tudo que você está vendo nisso aí, tá? São situações que, como estão em ambientes legislativos diferentes, se anulam.
Por isso que eu falo, isso tudo é aviso, isso é tudo aí sinalização de movimentação do que pode acontecer, tá certo? De lei Magnitsky para frente, que pode ter mais coisas. Advogado da Rumble fala que Eduardo não participa do processo entre Trump e Moraes, falando que Eduardo tá fora disso aí, que realmente é uma coisa em relação ao Trump e a Trump Media, né? O Rumble também. Trump Media diz que Moraes não tem direito à soberania por atos no STF, já querendo separar o Moraes da questão, né? Como diz a AGU. É um ataque contra o Estado brasileiro. Trump Media fala, não é bem isso não. Tá? Que as movimentações realmente o Moraes está fazendo aqui, eles estão focando no Moraes, tá? Estados Unidos impõe sanções contra ministros do TPI por mandado de prisão contra Netanyahu, e aqui a gente pode ver que o Tribunal Penal Internacional também está sendo alvo. Donald Trump, o governo americano, está, vamos dizer, focando e apontando as suas armas para toda a esquerda mundial que possa fazer movimentações contra os Estados Unidos ou parceiros importantes dos Estados Unidos como Israel e o próprio Netanyahu. Aí tá o secretário Rubio falando. E em nota oficial, a TPI reagiu, classificou a ação norte-americana como uma clara tentativa de minar a independência de uma instituição judicial internacional que opera sob mandato de 125 estados-partes de todos os cantos do globo. Ficaram bem revoltados. E para você ver como isso tudo é uníssono e também faz parte de toda a movimentação dos Estados Unidos contra Moraes, é a Glaze que diz que sanções dos Estados Unidos às juízas violam a soberania do TPI. Mas eu sempre falo, no mundo manda quem pode mais. E os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Né? Vamos ver se a esquerda resiste a isso. Entre os alvos do governo norte-americano estão os juízes envolvidas no mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Tá? Investigação de crimes de conflitos cometidos pelos Estados Unidos no Afeganistão, dentre outras coisas. E olha só como a coisa está ficando um pouco mais... a esquerda vem ganhando espaço também. Então, quando o Trump a gente vê nos Estados Unidos ganhando força, espaço, tendo aí, vamos dizer, as coisas indo para o lado dele, tanto falando de CIA, Pentágono, as casas, Supremo... A esquerda tem vencido também a questão, por exemplo, da inclusão da Zambelli na lista de teste, foi um teste, né, para o novo chefe da Interpol. Lá na França, Lula conseguiu fazer toda essa articulação. E quem é o brasileiro da Interpol que pôs Zambelli em lista de foragidos? Então a Interpol também, que antigamente você via que estava bem lenta ou não colocava pessoas que saíram do Brasil para outros países, mesmo o Estado brasileiro pedindo, agora com o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, secretário-geral da Interpol, ele consegue colocar o nome da Carla Zambelli. Ele que nasceu em São Luís, no Maranhão, né, fez aí faculdade aí em Fortaleza, universidade e pós-graduações, ele consegue. E o Lula está cada vez mais confiante nessa situação. A esquerda está cada vez mais confiante nessas vitórias que ela tem em relação ao mundo. Porque a esquerda brasileira e o Donald Trump, por ter feito, né, uma situação assim de se proteger muito rápido e fazer avançar muitas coisas, os europeus, né, os globalistas ainda que sobram no mundo, que estão se unindo, se unem com a esquerda brasileira. Então você percebe uma grande, vamos dizer assim, união e um planejamento mais profundo, que os caras da bandeira colorida estão juntos da bandeira vermelha, já estavam, mas cada vez mais unidos, porque eles querem todos deixar Donald Trump enfraquecido. Não aceitaremos mais uma nova, um conflito gelado, diz Lula, sobre Estados Unidos e China. Vamos mudar algumas palavras aí, porque a gente está sofrendo alguns probleminhas, né? Mas o Lula falou que ele quer negociar com todo mundo. Então o negócio do Lula é o Trump. Tá? Então ele tá indo para cima. Lula manda recado a Trump em evento com empresários em Paris. Tá? Porque ele quer fazer o quê? Ele quer o Mercosul, ele quer fazer a união da União Europeia com o Mercosul. Mas o Macron falou que vai ter com mudanças. Para quem lembra, o Macron o Brasil tentou, né, várias negociações e a França tinha aí, vamos dizer, batido cabeça com o Brasil. Tá? Agora eles têm tentado de novo. E com as movimentações do Donald Trump, eles estão convergindo, eles estão o quê? Os globalistas, os franceses, os brasileiros estão começando a se unir, né, para enfrentar esse suposto mal maior para eles, que é o Donald Trump. Não sei quanto estou gastando, diz Lula, sobre viagens internacionais. Né? Ele não sabe quanto está gastando porque ele falou que vai levar tudo de volta. Tudo isso é lucro, tudo isso não importa o quanto ele gasta. Ele defende viagens ao exterior e diz que desconhece os gastos, nem sabe quanto está gastando.
porque ele com certeza fala que vai trazer tudo de volta para o Brasil, vai ser tudo maravilhoso, né? Esquerda francesa critica honoris causa Lula, defende ditaduras. Jornal Liberation, né? Liberation, diz que presidente brasileiro relativiza ações da Rússia e apoia regimes autoritários. Então nem tudo são flores para ele lá, né? Inclusive tinha uma notícia aqui dele deitado lá no chão vendo os pessoal, não sei se era circo. Eu não fui muito atrás dessas coisas, dessas firulas que o Lula fez, mas o pessoal da Metrópolis apagou, tá? Mas não interessa. O importante é o quê? Que Lula diz que ligará para Trump se ele não comparecer à COP30. Então o Lula, você percebe que ele vem falando bastante o nome do Trump. E você não acha em lugar nenhum Donald Trump citando o Lula, tá? Porque Lula tem um papel a desempenhar, tá? Vamos lá, não vamos deixar Trump ser presidente da governança global, diz Lula, e citando e batendo, indo para cima. Então é essa movimentação que eles estão fazendo. Enquanto isso, Trump sugere prisão do governador da Califórnia em meio a protestos, né? Ele simplesmente está mandando muitos SUV, está mandando helicóptero, está tentando evitar toda essa revolução. Estão tentando fazer manifestações pela questão da imigração. Estão deportando muita gente, um monte de pessoas com bandeira do México estão lá fazendo o maior quebra-quebra, tá? E ele falou, não tô nem aí, que vai para cima. É porque os Estados Unidos, ele vai realmente fechar o cerco. Ele não quer ninguém lá que possa afetar os Estados Unidos, né? E Trump assina decretos para aumentar a defesa dos Estados Unidos contra os drones. A gente viu o Golden Dome agora contra drones. E os Estados Unidos vem se fortalecendo e cortando muitos gastos que são desnecessários. O governo Trump pede à Suprema Corte permissão para acabar com o Departamento de Educação. Lembra do Milley com a fueira? Então, agora é o Trump fazendo a fueira do Departamento de Educação, que muito provavelmente tinha muitas coisas que não seriam de interesse mais dos Estados Unidos. Trump diz que Musk sofrerá as consequências se financiar democratas. Aí a gente já atualizou, quem viu o vídeo de ontem exclusivo sabe que a gente conversou sobre isso, que o Elon Musk apagou a publicação, voltou atrás, estava impulsivo, a gente falou da questão, todos os detalhes do passado do Elon Musk como democrata, o quanto ele já foi impulsivo, quantas besteiras ele já fez, né? E ele já tá até retweetando o Vance, tá aí retweetando, né, postando coisas do Trump, da rede social do Trump lá no próprio perfil dele. Apagou, tá postando, viu que fez caquinha, as situações desceram, caíram, ele sabe que o negócio ficou complicado, até mesmo o pai dele, o Elon Musk, né, errou o Musk, o Musk errou, e o pai errou o Musk fala, né, que ele não teria como e que o presidente iria prevalecer, e iria prevalecer uma leitura muito básica, você pode ser o cara mais rico do mundo, mas você tem 200 bilhões de riqueza, tá, os Estados Unidos têm 30 trilhões de riqueza. Você está batendo de frente contra um país inteiro e logicamente você perderá. Por isso que ele apagou, por isso que está tudo bonzinho, né? Musk acena para fazer as pazes, mas Trump diz que não quer conversa. Isso aqui já passou, tá? Aparentemente o Trump, ele fala assim que não falará com o Musk por um tempo, nem pensa, tá? Porque ele tem muita coisa para resolver. Nem pensa em Elon, ele tem um problema, o coitado tem um problema e tem um problema mesmo, para quem sabe, né, das condições dele. Ele não é um cara normal. E ele foi muito impulsivo. Mas aparentemente ele está tentando arrumar as coisas. Quem já assistiu a entrevista do Elon Musk no Joe Rogan viu que ele faz algumas cacas, né? E olha só, o X recorre da decisão de Moraes que bloqueou contas da Carla Zambelli, tá? Então, mais uma vez, de novo, Twitter X pode ser que comece de novo uma guerra com o Moraes, né? Mas dessa vez foram bem educados. Falaram, não, vamos conversar e tal. Não sei se vai adiantar. E Estados Unidos e China vão discutir acordo comercial na segunda em Londres, diz o Trump. Então vão conversar, vão discutir bastante. As tarifas aparentemente vão solucionar tudo, porque o Trump ele tem essa postura. Ele quer tirar os conflitos mundiais. Muita gente fala, ele está errando. Mas se eles entrarem em acordo, se ele realmente conseguir, a coisa muda. Porém, a movimentação dos comunistas hoje não é aquela coisa assim tão pacífica. Eles querem espaço. E os Estados Unidos está tentando lidar com essa situação toda. Por isso que o Trump tem essa forma mais enérgica, uma forma mais agressiva de tarifas e as falas, e Golden Globe, né? E tudo um monte de coisa que a gente vê. Porque é esse o posicionamento que os Estados Unidos precisa tomar, que foi na virada de chave. Qual que é a virada de chave? O PIB da China batendo na metade do PIB dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos virou e falou assim, olha, o que está acontecendo com os globalistas, com o Joe Biden, com o Deep State, o que for, a gente precisa rever tudo. O governo gasta 54 milhões para monitorar oposição nas redes sociais. E o próprio Kim Kataguiri do MBL se preocupou, que aí atrás para ver dois nomes apareceram aí,
Será que estamos sendo monitorados? Sinceramente, não sei, mas é essa movimentação. A esquerda ela quer começar a ter essa contenção de danos, tá? Preparado para servir o país, diz Alckmin sobre concorrer à reeleição como vice de Lula. E olha só a cara do Alckmin. Pensa no negócio low energy. Tá realmente tristinho, não tem mais brilho nos olhos. Infelizmente, como diz o Alckmin, afirma que os Estados Unidos dão um exemplo ruim com protecionismo, que é a coisa antiga. E simplesmente Alckmin foi pelo visto dominado. A força e a confiança e o que a esquerda está fazendo no Brasil, aparentemente o Alckmin por enquanto não tem espaço. Vamos ver se ele vai ter espaço no futuro, mas sinceramente, pela história, pelas falas, não vejo o Alckmin, por exemplo, como foi na questão do Bolsonaro. O vice do Bolsonaro, falava um monte de coisa contra o Bolsonaro desde o início, né? O Alckmin é muito tranquilinho. Lula diz que crime organizado está envolvido no futebol judiciário. Que isso, Lula? Meu caro Valdeci, né, que é o cara da Interpol, um último recado pra você. O papel da polícia no mundo inteiro hoje talvez seja mais complicado do que em qualquer outro momento da história da existência de polícias. O crime organizado você não enfrenta uma simples quadrilha, você não enfrenta um simples grupo, são verdadeiras empresas multinacionais que estão envolvidas dentro das empresas, estão envolvidas na política, estão envolvidas no judiciário, envolvidas no futebol, envolvidas em toda parte, só não é terrorista, né, Lula. Lula diz que organizações criminosas operam na política até no judiciário. Aparentemente, né, uma coisa que ele falou que a gente não estava esperando que ele falasse. Mas você vê que em momento algum, por mais que estão em tudo, não são terroristas, né? O derretimento de Lula agora também entre os católicos, a gente vai falar da questão do derretimento, vê como existe conflito, candidatos à presidência do PT criticam ministros e lavam roupa suja. Você percebe que até a Glaze vê o governo ofuscado por crises e admite que parte da base pode estar contra o Lula em 2026. Tá difícil pro Lula. Não tem consenso, a coisa tá ficando complicada, ainda mais com a mídia, porque quando a gente fala assim, regulação das redes sociais, ainda vai ter Veja. Tudo bem que o pessoal não compra mais muita revista, porém, a arrecadação de entidades de fachada disparou durante o governo Lula, e olha só como tá a situação, a Veja mostrando essas coisas, a Folha também, ó. O governo Lula não repassa a verba e atingidos de Mariana ficam sem assessoria técnica, olha a Folha de São Paulo, também mostrando que o Correios vive em colapso financeiro e operacional de sindicato, a Veja de novo, o ministro de Lula defende presunção de inocência de sindicatos no INSS. Então você percebe que todas essas notícias que antes não apareceriam na Veja ou na Folha, porque a Veja gostava das capas falando mal do Bolsonaro, né? Todo mundo era um grande monstro. Agora Eduardo Bolsonaro apareceu todo, né, chavoso lá na Veja, fundo azul, tudo bonito, né? Aparentemente não fizeram edição para deixar ele com aquele aspecto mórbido como deixava o Bolsonaro. E a Folha aqui, ó, com a Aeste, a maioria acha que Lula não merece novo mandato. A Folha nunca postaria um negócio desse. Mas é claro que tudo, uma hora, chega no seu limite. Né? Folha de São Paulo, o governo Lula teria que investir 61 bi a mais para garantir padrão mínimo de qualidade nas escolas. Vai ter esse dinheiro? Será que vai trazer da França? Não sabemos. Bancos chamam para a conversa o governador que pode enfrentar Lula em 2026, que é o Ratinho Júnior. Então já começam os bancos a falar, oi Ratinho Júnior, será que você vai enfrentar? E aí, tudo isso vai ser bem complicado. Né? A direita, como você pode ver, a esquerda só tem um nome. Né? E a direita, ela tem diversas bate-cabeças, só que aí tem o mais forte que é o Bolsonaro, que na verdade a esquerda está deixando ele inelegível e aparentemente não vai ter como voltar, né? Então vai ser outro nome, aí vai ter que ver quem vai indicar. Complicado o estado da direita no Brasil, logicamente. Lei Rouanet, captação sobe quase 35% de janeiro a maio de 2025. Enquanto a gente vê esses vários problemas de questão econômica, de educação, de correios, você percebe que artistas estão muito bem. E lógico, não pode faltar o Haddad, que propõe tributar títulos de renda fixa como alternativa à alta do IOF. Ou seja, mais impostos. Aí Haddad anuncia recuo de alíquotas de IOF e alta de receitas com bets e fim de isenções. Mais imposto. Então eles chegaram lá, muito provavelmente muitos políticos com empresas falaram, olha, você vai ferrar a gente com esse IOF aí. Muda esse projeto. E proposta do governo reduz o IOF para empresas e taxa criptoativos. E aí começa a diferença. O governo propõe medidas para compensar, né, o recuo do IOF aí para empresas. Então vai ter ainda muito IOF aí, vai ter muito problema. E olha só que interessante, né? PL vai ao Supremo contra a alta do IOF. E Moraes é sorteado relator.
Moraes é sorteado como sempre. Eu acho que o Moraes deveria jogar aí, não fazer uma fezinha, porque ele é sempre aí sorteado a ser relator das coisas mais importantes, né? E claro, aí se você percebe o Estadão também, a gente falou Veja, Folha, mas tem Estadão. O governo tem que parar de fingir que arrecadação, né, resolve tudo. A arrecadação é sintoma. Sério? Pois é, né? Que coisa. Falamos bastante. E governo engorda a Caixa da União em 170 bilhões, sabe o que é bilhão? Em 2 anos com receitas extras e mudanças em impostos. Então tem dinheiro. Mas o que acontece com esse dinheiro? Não, a gente não vê para onde vai. Porque Lula deixa Correios à beira do colapso, diz o jornal. A gente não sabe. Vamos lá. Previsão do governo vai de superávit de 14 bilhões de reais a déficit de 52 bilhões em 2 meses. Então os caras falam, não, tá tudo bem. Passou 2 meses, olha o estrago, olha a queda. Pois é, por isso que aparece um monte de taxa nova aí, para tentar curar esse déficit. Mas, sinceramente, como a gente falou, como diz o Estadão, né? É um problema de sintoma, é um sintoma. Não tem muito o que fazer. Em 12 estados há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. E isso significa o quê? Complicações para a economia absurdas, tá? Olha só a Folha de São Paulo mais uma vez, tá ficando até estranho, né? O que a Folha pensa? Mendonça está certo sobre a regulação das redes. Que isso, Folha? Né? Tô te estranhando. E é editorial, não é tipo assim, fala o leitor, né? Pega a fala de alguém e tal. Não, editorial mandando essa. Por quê? Porque eles estão de olho. Uma coisa que eu falo aqui é que infelizmente minha memória é fraca, mas sempre falei. Quando começar o negócio a emperrar, tem muito jornal achando que é uma coisa positiva o controle das Big Techs. Mas pode ser que eles mesmos vão perder. Porque a Big Tech é só simplesmente largar, bora. E aí quem vai conseguir alcançar as postagens, fazer a propaganda? Vai ter problema para todo mundo. Barroso se reúne com influencers um dia depois de retomar julgamento sobre regulação da internet. E aí vem aquela minha pergunta. Será que tinha influenciador aí de direita nesse grupo? Lula diz que BRICS discutirá a regulação da inteligência artificial. Apareceu o VO3, eu fiz um vídeo muito importante sobre inteligência artificial lá no Little Talk, e eu falei sobre a questão do VO3. E pegaram o VO3 e fizeram o quê? IA de jornalistas, supostas jornalistas, né? Tipo Globo News, fundo vermelho, elogiando e totalmente enlouquecidas pelo PT. Ficou muito bem feito o negócio e, claro, a regulação vai vir, né? Vai chegar nisso aí também. 20 anos após o mensalão, principais personagens condenados estão de volta ao cenário político, ou seja, todos condenados estão soltos. Esse é o Brasil do mensalão. E tem alguns aí na direita. Então você percebe que a situação do Brasil é um pouquinho mais complicada do que o pessoal imagina. Toffoli anula atos da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo. E você vê aí, ex-ministro de Lula e Dilma também tá tranquilão, ninguém solta a mão de ninguém. Tudo nos conformes. Em livro, Moraes era contra prisões de parlamentar como as que defende hoje, mas aí diz que nessa situação da Carla Zambelli é uma situação excepcional, né? Aí o antagonista diz que realmente tá diferente as coisas, mas é lógico, né? É lógico, os tempos mudam. Moraes arquiva investigação por vantagens indevidas contra Gilberto Kassab, o famoso Kassabão, né? Não tinha o Cassinão, é o Kassabão, que aí tem muitos aliados, né? Deu abraço no Bolsonaro há pouco tempo, é um cara com extremo poder na política brasileira, né? Vamos observando. Barroso participa de 6 eventos em maio, patrocinados por empresas com processo no STF. Olha a Folha de novo. Tô te estranhando, hein, Folha? Que coragem é essa? Que coisa? Ou você tá insinuando o quê, Folha? Pelo amor de Deus, né? Falando em Barroso, volta a encontrar o CEO do iFood, lembra que ele apareceu cantando, que é muito interessante, parece que viraram amigos, e aí o Globo News do nada começa a falar, motorista de app diz que passou a ganhar em uma semana o que recebia em um mês com CLT. Ué, mas não era uma coisa ruim? Então, você fazia um vídeo falando, olha, é interessante esse negócio de autônomo. É absurdo, o pessoal muito nervoso, que é a coisa mais horrível. Mas a gente tem que ver a coisa com um prisma melhor aí. Porque a chegada de chinesa do delivery acirra a discussão sobre a regulamentação do trabalho de motoboys. Será que vai ter espaço para todo mundo? Né? Por enquanto existe todo o iFood muito aí amigo do Barroso e até a Globo News está dando aquela força aí. Mas será que com a China chegando vai ficar tudo em paz? Não sei, mas a MPF recomenda que a STJ obrigue Globo a renovar contrato com TV de Collor até 2030. Collor mesmo preso, aparentemente, não está tão ruim assim. Aparentemente tem coisas boas para ele também, para ele não ficar tão chateado aí na casa dele, que diz que tem 3 andares, não sei quantos, lá com a tornozeleira, né? Oposição planeja arrastar a CPI do INSS até 2026 para sangrar o Lula.
O problema é quando sangra o Lula, sangra o povo junto, tá? Não tem como não ficar sem sangrar com esse governo. O Hugo Mota lidera de forma velada o movimento contra a anistia. Então o Hugo Mota foi lá no PSD, né? Se eu não me engano, eu não lembro o partido de esquerda, o Partido Socialista Brasileiro aí, e simplesmente foi muito bem recebido. Aparentemente ele está começando a realmente gostar dessa história. E após o circo de Virgínia, Alcolumbre deve enterrar a CPI das Bets, como todas as CPIs. Elas são enterradas, não acontece absolutamente nada. É justamente para conseguir aí os políticos terem bastante alcance. Imagina a Virgínia, com tantos seguidores aparecendo lá. É lógico que vai ter até político querendo tirar foto e selfie, né? Moraes e Barroso ficaram frente a frente em interrogatório no STF. Tivemos aí o primeiro dia. Foram, escutado aí no interrogatório pessoas como Cid. Bolsonaro disse que Cid poderia ter dito não a quem procurasse com ideias de ruptura. Vocês viram? Só tem um colaborador. Só um. Eu nunca disse não para alguém que me procurou. Como ele não teve uma vida pregressa legislativa, podia dizer não. E simplesmente, advogado de Bolsonaro sobre Mauro Cid, ele mente deliberadamente. Aí teve uma treta, mesmo eles se cumprimentando quando chegaram. Eles estavam proibidos de conversar, mas o Moraes permitiu que eles dessem a mão, né? Em crise, Mauro Cid diz que saiu atirando para tudo quanto é lado, explicando daquele áudio que eu falo que é um dos mais importantes da política brasileira dos últimos anos. Mas aí ele já falou que foi um momento de nervosismo. E o Mauro Cid classifica Almir Garnier como um dos mais radicais. E é interessante o quanto Mauro Cid, dentre outros, estavam bem tranquilos. Uma coisa que você percebia que no passado o Mauro Cid estava sempre muito estressado. Fux questiona por que Mauro Cid prestou tantos depoimentos no caso. Pois é, eu fico me perguntando. Mauro Cid prestou tantos depoimentos que tá calmo agora. E tá até profissional. Você percebe que ele não tá tão nervoso assim. Até saiu notícias falando que ele tá nervoso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o advogado do Heleno pedindo. Chegou pro Moraes e falou: olha, não dá pra você, 9 da manhã é muito cedo. Eu tenho que comer. E aí quando chega 9 da manhã é um tempo muito difícil pra gente tomar aquele café da manhã. Não tem como você afastar um pouquinho para 10 da manhã, 11 da manhã pra gente comer melhor. O Moraes falou: você pode fazer aí o seu lanche da manhã, né? O seu brunch, você pode fazer aí toda a questão da festa junina. Depois, não vou avançar. Eu me pergunto como é que esses advogados, coitado do Heleno, porque às vezes parece que os advogados eles querem chamar um pouco a atenção, né? Teve um advogado aí de outro cara da direita que largou o caso e vai se candidatar. Eu fico vendo essas coisas, né? Eu fico só me perguntando. Aliados querem Bolsonaro com sangue no olho no depoimento a Moraes. Olha só, aliados de Bolsonaro querem que ele vá lá e simplesmente já tá ferrado mesmo. Vai lá e imagina, xinga, começa a ir pra cima do Moraes, só xingando e não sei o quê. Seria uma coisa meio doida. Eu acho que ele não vai fazer isso, né? Mas tem gente aí falando que ele tem que ir com sangue no olho. Agora, para finalizar, olha só. Prisões por posse de drogas serão revistas em mutirão. Olha só que coisa, né? Quando você vê essa notícia, você pensa o quê? Mutirão de prisões revistas. Você vai ter essa reação aqui? Essa aqui é a reação da galera que posta lá. Ó. Legaliza antes tarde do que nunca. Será que o Nicolas tem a dizer sobre isso? Legaliza, legaliza, legaliza todo mundo. Esse é o seu tipo de visão? A maioria dos comentários são esses aí. Né? Comitê da ONU recomenda que o Brasil proíba escolas cívico-militares. Então você percebe que a ONU, como sempre, muito alinhada com o vermelho, né? Simples assim. E quantos insetos você precisaria comer para substituir frango, porco ou carne bovina? Pois é, ainda não parou a questão globalista de coma insetos. Né? Vai ter a reação. Pergunta pro Trump se ele comeria insetos. Com certeza não, né? Entenda por que a China está construindo uma estação submarina a 2.000 metros de profundidade. Porque é uma coisa que nem eu sabia, né? É uma fonte de energia pouco conhecida e potencialmente revolucionária. Os hidratos de metano, também chamados de gelo combustível. Você vê que a China está avançando para todos os lados e mostrando interesse para realmente crescer. Porque o conflito gelado ainda 2.0 está avançando. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Provavelmente por essa hora aí o vídeo vai sair depois da meia-noite, mas é importante que a gente tá aqui praticamente todos os dias, né? Se não é nesse canal, é nos outros, Lilo Talk, Lilo Word, Lilo Libertas Nova, tem um monte que eu faço agora. Tô fazendo vários canais tentando ser o mais proativo, mais ativo aí na questão de vídeos e conteúdo possível, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos juntos. Muito obrigado e até mais.